Eu já vou começar trazendo um texto. Mateus, você coloca lá para mim o texto de Lucas 14. É o próximo. Nossa, eu tô boa de olho, tô enxergando muito. Jesus respondeu: certo homem estava pregando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Eles, porém, começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e preciso experimentá-las. Por favor, me desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas praças, pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: vá pelas ruas, pelos caminhos e insista que entre. Até eu vou pedir para o Mateus tocar para o NTLH, porque ele vai falar assim: vá pelas ruas, pelos caminhos e obriguem para que venham. Obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Tá bom, Adélia. A gente vai trabalhar bastante esse texto. Eu vou repetir ele algumas vezes, e parte por parte. Mas, para a gente dar uma descontraída, que vocês estão com frio, eu acho, vocês estão com uma carinha tão tristinha, a gente vai fazer uma dinâmica. Tá bom? Eu vou chamar o Du, o Vitor e o Léo. Estão aqui? 2 estão. Cadê o outro? Acho que o outro já tá. Pode ser o Rayan, então. Acho que o outro já tá na posição. Já tá. Entendi. Já tá posicionado. Tudo bem. Vocês podem ficar em pé, porque vocês vão se movimentar, tá bom? Agora todo mundo vai se movimentar. Só não bagunça as cadeiras, por favor. E eu vou explicar para vocês como vai funcionar. Ali no texto, a gente viu 3 tipos de pessoas. Aquelas que foram convidadas e deram desculpas e não foram ao banquete. Aquelas que estavam pelas ruas e foram levadas. E aquelas que estavam fora dos muros da cidade e foram obrigadas a vir. Cada um deles vai representar uma dessas pessoas. Tá bom? E vocês precisam trazer eles até aqui. Realmente trazê-los até aqui. Tá bom? Aí, que horas são? Pra gente não ocupar muito tempo, eu vou dar 15 minutos. Deixa eu colocar aqui, peraí. Para vocês trazerem eles até aqui em cima. Mateus, coloca aquela imagem lá para mim. Tá baixando. Mas enfim, é uma imagem que vai representar a casa onde aconteceu o banquete. E aqui vai representar também. Eu quero que vocês subam com eles. E o movimento que vocês quiserem. Mais de um, menos, só um e tal. Se movimentem. Tá bom? Vou colocar assim. Isso. O Léo e o Gênesis. Foi. Já tá rolando. Cadê o Victor? Ai, eu tenho que pegar isso agora. Um tá fora da cidade. Vamos, vocês também vão se correr. Cadê o... Isso aqui é muito interessante. Cuidado! Cadê o Victor? Meu Deus! Aí,
Tem mais, só foi um. Cadê os outros? Tia, dá licença. Só não foi nenhum, não tem nenhum. Vocês podem voltar, se vocês voltarem. Gente, cadê? Olha, tem uma menção ali já. Muito legal. Tinha que mandar o tripé pra ele. É verdade, não é assim, gente. O Eduardo anda, pelo amor de Deus, o Eduardo anda. Vamos atrás do Vitor, Cadê o Vitor? Que massa! São Mateus. Sabe que eu te Meu amo? Deus! Quem? Mas ele também anda, gente. Ele anda! Ele também anda. É, foi lá pra frente. Só eu sou aleijado. Pra do jeito que largaram, vai ficar aleijado. Cadê o outro? Tá lá fora. Vai, manda essa. Eu mandei pra ele. Tá bom. Deu tempo. Vou jogar essas costas. Deu tempo. Tá bom, vamos voltando. Parece minha mão. Tudo bem, pode. E esses são sérios fiéis. Não, você não pode. Pode. Que loucura. Bom, eu ia perguntar como foi trazer cada um, mas pareceu bem fácil. Eu achei que seria mais difícil. Vamos começar a trabalhar em cada uma dessas pessoas. As primeiras pessoas. O primeiro grupo, eles que foi convidado e renegaram o banquete. Quem vocês acham que eles representam? Quem foi? Foi? Os crentes? Não. Não, está falando da parábola agora. Tá? Quem eram os primeiros convidados? Aquele primeiro povo? Quem era? Pode falar. Oi? Não. Desviado? Não, gente. Fariseus. Quem que foi as primeiras pessoas? Vamos pensar assim, então vamos voltar um pouquinho na história. O Senhor. Quem é o Senhor que faz o banquete? Quem é o rei? Deus, isso é fácil. E quem foram os primeiros convidados? Isso, o povo de Deus ali em Israel foi os primeiros convidados. Foi o povo escolhido por Deus. Foi esse o primeiro povo que Deus chamou. O nome deles é um povo escolhido. Foram os primeiros convidados. E a gente vê na Bíblia, ali no Evangelho, como eles renegaram o banquete. O banquete representando ali Jesus, como eles renegaram essa nova vida que estava vindo. E é muito engraçado porque, cara, Jesus era um cara muito inteligente, entendeu? E a gente tem que vir trazendo algumas... explicando algum contexto da tradição ali, certo? Na tradição, eles recebiam o convite
de um jantar, por exemplo, assim, se eu vou jantar na casa da Ana, ela me chama no dia, cara, porque assim, ela não, entendeu? Zero formalidades. Mas eles não. Eles chamavam dias antes, daí eles enviavam o convite até a pessoa. A pessoa, não, tudo bem, eu vou aceitar o convite. Daí voltava lá pro cara, ele aceitou o convite. Daí no dia do jantar, ele mandava um servo, o servo voltava e falava, tá pronto lá, pode ir. Porque ele não dava muito detalhe assim. E daí, agora tá pronto, pode ir, tá tudo filé lá, só filar boia, entendeu? Era assim que funcionava. Então, a gente vê ali na história que eles foram feitos o convite, eles aceitaram o convite. E quando o Senhor vem chamar, tá pronto, vocês podem ir lá jantar agora com o Senhor. Eles dão desculpas. E essas desculpas são outra coisa bem engraçadinha. Porque assim, o primeiro, coloca lá de volta, Mateus, a primeira desculpa. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho que dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. O jantar era à noite. Ele comprou um sítio sem ver e ia olhar à noite. O próximo: comprei 5 juntas de boi e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. Juntas de boi é tipo... Hoje em dia a gente tem tipo um trator. É uma tecnologia da época. Outro cara que comprou sem ver e vai testar de noite. O próximo: o outro disse: acabei de me casar, por isso eu não posso ir. Só que aí a gente tem também outra questão na tradição deles. Porque quando eles casavam, a noiva passava o ano inteiro indo a todas as festas que ela podia com o vestido dela. Vocês sabiam disso? Para mostrar esse vestido. E como assim, no banquete, numa festa, eles negam por ter casado? Isso não faz sentido nenhum ali na tradição deles. Nenhum. São desculpinhas que a gente chama. E é bem engraçado que a gente consegue encaixar muito isso dentro da realidade brasileira. Porque eu vou dar um exemplo e vocês vão se identificar muito. Tipo assim, viu, Rafa, vamos marcar um negócio? Vamos sim. Acabou. Nunca mais vai ser marcado. A gente tem que marcar de sair, né? Acabou. Nunca mais vai ser marcado. A gente marca, a gente já recebe o convite, a gente aceita, e na hora de fazer, nunca acontece. É sempre assim. É muito difícil a gente marcar alguma coisa. E ali é a mesma questão. Eles dando desculpas sem sentido para o banquete. Então o Senhor se ira. Ele se ira. E ele fala assim: traga os que estão na rua, porque a minha casa não pode ficar vazia. Imagina comigo, cara, um jantar belíssimo. O cara era rico, fez aquela, nossa, um banquete. E não tem ninguém. Traga quem puder, traga quem estiver na rua. E vocês já viram o grande banquete do Mark Spence? O culto cantado? Alguns já. É bem legal, uma pregação com essa parábola também. Então, algumas coisas, assim, eu vou citar ele, porque é muito bom mesmo. E nessa parte ele fala: aqui me acheis. Porque ele não era, a gente não é o povo escolhido de Deus. E quando Israel nega, quando os judeus negam ali, então chega a nossa hora, quando o Senhor fala: tragam todos que estão pela rua. E o Marcos fala assim: e aqui eu me achei, entre os pobres, os mancos, os cegos, os aleijados. Que era o Léo ali. Aqui eu me achei, entre os pecadores. Era o Léo, tá? Desculpa, Léo. E é aqui que eu me achei. É quando o Senhor vem me buscar, quando o Senhor manda me buscar. E eu já falei o quão maravilhoso devia... Deixa a imagem ali da casa. Isso pra época, meu Deus, isso um chatinho gerou, tá bom? Mas assim, é o máximo. Imagina que
Hoje, quem é que tem uma casa dessa, pelo amor de Deus? Belíssima, digna de um rei. E quem está na rua, o texto fala, os pobres, que não tinham roupa para ir num lugar desse. Os aleijados, que não podiam andar até lá. Os cegos, que não sabiam o caminho, porque chegar lá em cima eles nunca foram. Os surdos, que não tinham nem como saber o convite. É esse povo que Deus começou a chamar. E eu queria que a gente começasse a pensar aqui, na gente, como o Titi já trouxe esses finais de semana atrás, como servo dessa passagem. Como os servos que vão buscar esse povo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente precisa ter uma entrega quando Deus fala, busquem, saiam pelas ruas e busquem qualquer um. Porque ali na dinâmica, o Léo não andava. O que vocês fizeram para fazer ele até aqui? Carregaram. E se ele tivesse despido, o que vocês fariam para trazer ele até aqui? Vestiria? Se ele fosse surdo, alguém fala isso? Fala? A Duda fala. Aqui a gente tem um comprometimento físico com essas pessoas. Quando eles dizem, quando o Senhor diz tragam, é um comprometimento físico, porque eles não podem. Aquela pessoa que não anda, talvez você precise carregar. Aquela pessoa que não vê, talvez você precise guiar. É um comprometimento físico do servo. A gente precisa se comprometer fisicamente com essas pessoas, ir atrás delas, carregar, se precisar carregar no colo, como foi feito com ela. Espiritualmente e fisicamente também. Eu sempre falo que a Lidiane foi basicamente isso, ela me carregou no colo até aqui. A pastora, ela praticamente me carregou até aqui. Ela me vestiu, ela fez libras para mim porque eu era cega, ela me guiou pela mão porque ela fez libras porque eu era surda, ela me guiou porque eu era cega, me vestiu, me carregou no colo. A gente tem essas pessoas na nossa vida. Você lembra de quem te trouxe até aqui? De quem foi o seu guia até aqui? Olha, se você não tem, então esse é outro problema que a gente tem que achar alguém. Pensa aí no seu guia. Você se orgulha dessa pessoa? Eu tenho um grande temor pela vida da Lidiane. Meu Deus, nossa, amo ela. Honro a ela pelo que ela me fez. Transformou a minha vida. Pelo Senhor. E eu vejo que isso foi um ato de misericórdia do Senhor comigo. E eu espero, e eu oro para que eu seja a mesma mão que ela foi. Isso é ser igreja. Um fez, eu faço, o outro faz, e assim a gente vai numa corrente. Isso é ser igreja. Mateus, você coloca para mim 1 Coríntios 12, 4 a 11. Existem tipos diferentes de dom espirituais, mas é só o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor quem servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazer. Para o bem de todos, Deus dá a cada um a prova da presença do Espírito Santo. Para cada pessoa, o Espírito dá uma mensagem de sabedoria e para outra, o Espírito dá uma mensagem de conhecimento. Para outra pessoa, o mesmo Espírito dá fé e para outra dá poder de curar. Ixi, isso aí é um pouco. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe capacidade para fazer a diferença entre os dons que vêm do Espírito.
e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra ele dá capacidade de interpretá-las. Tá bom, Matéria. Tá bom, Matéria. Vocês têm dons, isso todo mundo sabe. Todo mundo tem uma capacidade de fazer. Tem talentos e dons, uma diferença, mas enfim. Cada um tem um jeito de fazer as coisas. É melhor nisso, é melhor naquilo. E o Senhor nos encarrega disso. Talvez a mesma pessoa que fosse carregar o Léo não era a mesma pessoa que fosse convencer o Victor. Não, são coisas diferentes, são dons diferentes, são áreas diferentes. E o Senhor tem direcionado para você cada coisa que você vai fazer. Talvez alguém seja tocado pela pintura da Emily. Ou talvez pelo piano do Thiago, o canto do Vitor, a bateria agora do Murilo, do Lucas. O Senhor tem direcionado vocês em áreas para vocês tocarem, servirem, buscarem essas pessoas. Cada dom tem essa função. O seu dom muitas vezes não é para você mesmo, e sim para você servir a outras pessoas, para você resgatar, para você trazê-las. Já pensou nisso? O que o seu dom tem feito pelas pessoas que estão pelas ruas, que ele mandou trazer? Sabe, o seu dom e o seu chamado precisam de dedicação também. Você tem usado eles para isso? Porque uma coisa eu te digo, todo crente prega. Todo crente tem que pregar, tem que falar da palavra. Mas tem coisas que o seu irmão do lado não vai fazer o que você tem que fazer. Você coloca para mim agora Hebreus 2, 3, 4. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho dele, e de acordo com a sua vontade, distribuiu também dons do Espírito Santo. O seu dom testifica a Deus. O seu dom é um testemunho. O seu dom, além de resgatar vidas, ele declara o evangelho de Deus também. E você coloca ali no primeiro versículo. Desculpa. Coloca lá de volta. Como que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Lembra que eu falei para você? Pode deixar o versículo. Lembra que eu falei para você lembrar da pessoa que te trouxe até aqui? Como você vai desprezar o que ela fez e não vai fazer pelo outro? Se Deus te entregou esses dons. Primeiro, o Senhor Jesus anunciou a salvação daqueles que ouviram e nos provaram que é verdadeiro. Isso é graça de Deus. Isso é simplesmente graça. Voltando para a parábola, e ainda o servo disse: Senhor, eu fiz o que tu me pediste, e ainda há lugar na mesa. Ainda há lugar nesse seu banquete gigantesco. Eu trouxe todo mundo que estava pela rua. Todo mundo podia ser do jeito que for, que a gente já falou. Eu trouxe. E ainda há lugar na sua mesa. Isso é uma frase linda, não é? Se a gente for parar na profundidade que ela é. Vocês já viram aquele filme Até o Último Homem? É meio parecido, não é? Só mais um, Senhor. Ainda há lugar na mesa. Dá pra gente pensar dessa forma com essa frase. Vamos ler de volta ali. Lá na parábola, Mateus. No verso. Cadê minha parábola? Acha para mim, Mateus, a parte que ele fala do último povo. Achou? Tô procurando.
Eu acho que é o 22. Mais tarde o empregado disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar sobrando. Próximo. Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas, pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a vir, a fim de que a minha casa esteja cheia. Tá bom. Obrigue. Que palavra diferente, né? Tipo, um você chamou, um você trouxe e o outro você obrigou a vir. É mais do que carregar. Nessa parte do Marcos Telles, é aquela parte que ele fala assim: quem é o grupo C? Sabe? É bem chocante. Quem é esse grupo, esse último grupo? Esse último grupo que fica para fora da cidade, que fica para além dos muros, para além da visibilidade, para além do que o povo vê, para além do centro da cidade, escondidos, isolados, fora da cidade. Quem é esse povo? E aí eu vejo uma conexão muito linda do servo falando: ainda há lugar, e esse povo totalmente fora da cidade, aguardando. Sabe, isso é um dever do cristão. O Vitor, no último culto, ele trouxe sobre a responsabilidade que a gente tem de anunciar o Evangelho. E eu queria trazer de volta esse texto também. Ezequiel 33, 1, 9. Que as coisas vão se conectando. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, diga ao seu povo o que acontece quando eu faço vir uma guerra a um lugar. O povo desse lugar escolhe alguém para ser vigia. Quando vê o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar toda a gente. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa com ele, o inimigo vem e o mata. Esse alguém é responsável pela sua própria morte, porque ele não se atentou ao aviso. Ele é culpado da sua própria morte porque não se importou com o alarme. Se tivesse importado, poderia ter escapado. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem, mata aquele homem, daqueles pecadores. Nesse caso, eu considerarei o vigia responsável pela morte deles. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Tá bom, meu Deus. A gente se torna responsável por essas pessoas, porque a gente já conhece a verdade e elas não. O Senhor já nos deu esse aviso através da Bíblia e eles não sabem. E se a gente não avisar, a culpa é nossa. Com toda certeza a culpa é nossa. E quem é o grupo senta? Quem é essas últimas pessoas? São nossa responsabilidade e ficam fora da nossa visão. Na pregação, eu vou citar de novo. Na pregação, ele fala assim, que são as prostitutas, os assassinos, os ladrões. Quem mais? Quem mais quer? Pode falar. Quem mais quer? Assassinos, prostitutas, ladrões, quem mais? Fala. Mais alguém? Mendigo? Mais. Quem mais quer? Bêbado? Quem mais? Quem mais que está fora dos muros da cidade? Pode falar, eu quero que fale. Homossexuais. Oi? Viciados. Assassinos. Ladrões. Oi? Ladrões. Ladrões também. Todos eles estão fora da cidade. Fora da visão. Excluídos. Sabe, eu vejo, e falando com Deus, ele falou no meu coração assim, e por que eles são excluídos?
Eles não têm mais salvação? Não, a gente sabe que não. A gente fala que Deus salva todo mundo tem salvação. Né? Todo mundo é sujo de pecado. Mas por que eles estão fora da cidade? Por quê? Se eles têm salvação, se a gente consegue falar com eles, por que eles estão fora? Por que eles não estão dentro da cidade, dentro da visão, dentro da sociedade? Bom, eu digo que é porque desistiram deles. É a minha visão. Desistiram deles. E eu vou além, falando. Não só eles, a gente desistiu. Talvez você tenha na sua sala de aula, no seu trabalho, uma pessoa que abre a boca, você já não quer ouvir. Bom, você desistiu dela. Ela é grupo C. Talvez você tenha na sua família aquele tio que, meu Deus do céu, aquele lá. Você viu o que ele fez com os filhos? Para a mulher? Aquele é grupo C. Talvez vocês jovens cheguem na casa de vocês depois de sair do culto de vibrar. Olhem para os pais de vocês e falem: nossa, não é nada do que eu ouvi lá na igreja. Esse é o grupo C. Você desistiu deles. Ou talvez seu filho, ou talvez seu irmão. O irmão mais velho, mais novo, que você está aqui na igreja, mas ele não está. Você olha e fala: nossa, esse daí, Deus, esse daí não. Bom, esse é o grupo C, você desistiu dele. Ele está fora da cidade, ele está fora da sua visão. Você pode até trazer, como o Senhor ordenou, quem está dentro da cidade. Mas aqueles que estão fora, não, você desistiu deles. Esse é o grupo C. E isso é pesado, né? Mas o Senhor diz que mais vale você trazer aquela vida do que você passar aqui vivendo religiosidade. Mais vale você conseguir um desses do que todos vocês aqui dentro. Mais vale uma única vida transformada. O céu se alegra mais. Faz mais festa, faz uma baderna, uma alegria só de ver uma vida transformada, do que ver uma igreja com milhões de membros vivendo religiosidade. Uma vida, uma única vida, única, uma. Não estou falando para você criar um avivamento na sua escola. Uma vida, uma. Ah, Isa, mas isso é difícil, né? A gente fala isso aqui na igreja, eu até entendo o que você está falando. Eu mesma estou falando até por mim mesma, eu entendo o que você está falando. Mas na prática é mais difícil. Eu sei que o coração de muitos aqui está assim, né? Na prática, no dia a dia, depois que já está cansado, é mais difícil. Não é igual você está falando, não é fácil igual você está falando. E não é mesmo. Na sequência da parábola, Jesus, como igual eu falei antes, um homem inteligentíssimo, ele já sabia que o seu coração é assim. E ele vai te alertar. A próxima parte se chama O Preço do Discipulado. Mateus, você coloca para mim Lucas 15, versículo 26, tá? Um pouquinho antes. Não, Lucas 15, 26. Então. Lucas 15, 26. Não é 14? É 14, desculpa. Se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz, não me segue, não pode ser meu discípulo. Essa parte a gente sabe, né? Que precisa ali de um a mais com Deus. Mas aí vem a questão. Qual de vocês,
Se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la. Porque se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem zombarão dele. Eu estou dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Tá bom, Deus. Jesus, ele já te avisou. Ele já te avisou, ele está caindo aqui, ó, senta, analisa se você quer ser meu discípulo. Porque se quiser, se me amar o suficiente, você vai ter que pegar essa cruz e me seguir por onde eu for. Não importa. Não importa se você vai sofrer, não importa se você vai ter que jogar seu orgulho no lixo para falar com aquela pessoa. Não importa. Se você me ama, diz que me ama, alega isso, vai ter que pegar a cruz e me seguir. E ele está falando assim, senta e analisa se é isso que você quer mesmo. Não é fácil. Não é fácil tentar convencer aquela pessoa que não quer vir. Não é fácil pegar um aleijado, um cego, um manco, e trazer, e carregar. E não é fácil ir para além dos muros da cidade e obrigá-los a entrar. E obrigá-los, eu vejo que é para além de convencer aquela pessoa, se autoconvencer. Não é fácil. Então, ele faz esse apelo, ele fala assim, senta aí, vê se está de acordo. Se você lê as linhas pequenininhas do contrato e vê se você entra junto comigo nessa. Eu tenho certeza que tem gente aqui que realmente tem um amor verdadeiro, que aceita sem nem pensar duas vezes. Tenho certeza disso. E se a gente vai pegar nossa cruz e seguir por onde Jesus esteve, como ele fala ali, por onde que Jesus esteve? Alice, um lugar que Jesus esteve. No deserto, né? Talvez você precise passar por um deserto. Murilo, que lugar que Jesus esteve? Em festas, ele teve em festas e casamentos. O que mais? Onde Jesus esteve? Sim, uma localidade esteve. Sim. Eu acho, talvez se você quiser ir para Canaã, né? Fazer uma viagem. Pode ir. Jesus esteve na mesa com os fariseus. Gente importante. Religiosos importantes. Ele esteve na mesa com essas pessoas. Ele esteve em templos lindos, pregando a palavra. Ele esteve. Ele esteve em festas e casamentos, como o Murilo disse. Esteve festejando, derramando alegria. Mas ele também esteve entre os leprosos. Ele também esteve em lugares de luto. Ele também teve que proteger uma mulher adulta, impedir que ela fosse apedrejada. Ele também teve em uma terra inimiga, só para transformar uma vida. Em terra inimiga para transformar uma vida. É por esses lugares que Jesus esteve. Eu queria que você fechasse seus olhos. Começa a imaginar no seu coração Jesus do seu lado, alegre, feliz, porque era esse quem Jesus era. Jesus não era um homem triste, um homem cheio de, como se diz, queixoso. Não era um homem queixoso, ele aceitou a sua cruz. Imagina ele do seu lado, te olhando, sorrindo.
Então ele pega a sua cruz e você pega a sua e você começa a andar com ele. Já é dolorido você carregar a sua cruz, já não é fácil isso. Então vocês chegam num lugar escuro, sujo, cheio de gente estranha, gente esquisita, gente talvez doente, gente talvez drogada, gente talvez bêbada. Você está nesse lugar e Jesus continua alegre. Você consegue ver isso? E você já está com a sua cruz, já está doendo. Mas ele fala assim: vai além, vai mais, porque agora você vai abençoar essas vidas. Você consegue imaginar a graça de Deus se derramando nesse lugar? Você consegue imaginar você convidando essas pessoas para o banquete? Você falando: ei, eu tenho um Senhor que tem um belo banquete. Quer ir comigo? Essas pessoas estão sujas, estão nojentas, estão fora de si. Então você tem que ajeitá-las, você tem que cuidá-las, porque na porta do banquete você entra com elas. Você consegue se imaginar no banquete? A palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Você se humilharia para no banquete ser exaltado? Você consegue se imaginar a tremenda graça de ser exaltado no banquete de Deus? Você consegue se imaginar sentando ao lado de Deus? Uma refeição farta e só alegria. Se você não vê isso, mas você deseja, eu peço que você levante sua mão, que alguém vai orar por você. Porque se você não vê isso, olha, isso não é vida. Não é vida você não ter direito ao banquete. E aqueles que vêm, comece a falar com Deus. Comece a agradecer a Deus, porque você está nesse lugar. Quem está
quer continuar nesse momento de oração, continue, fique à vontade. Não perca esse momento. É um momento seu com Deus. A igreja é grande. Se quiser se espalhar, se quiser sentar, se quiser chorar, como a Isa disse, se quiser gritar, grite. Estamos finalizando o nosso culto, mas antes de finalizar, vamos fazer algo diferente. Vamos fazer duplas, meninas com meninas, meninos com meninos, mas faça uma dupla com quem você nunca orou. E vamos colocar diante de Deus, como a Isa disse, uma pessoa. Lá na igreja de Curitiba tem uma placa próximo do altar: eu mais um. Que seja isso na nossa vida, nós e mais uma pessoa, nós e mais uma vida, nós e mais um salvo. Que a nossa vida seja um exemplo para essas pessoas, que a nossa vida seja um canal para essas pessoas. Que sejamos nós e vários aqui dentro. Amém? Coloque em oração isso. Queremos ver, ó Deus, aqui, ó Deus, escutando, Pai, a Tua palavra, ó Deus, conhecendo, ó Deus, o verdadeiro Evangelho, Senhor. Pai, traz, ó Deus, traz os nomes, ó Deus, à nossa mente, Senhor. O Pai, tira, ó Deus, toda a vergonha, Senhor.
ó Pai, no convite, ó Deus. E ao momento, ó Deus, de convidarmos, ó Deus, se houver um não, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja sobre essas vidas. Não seja feita a vontade delas, mas sim as suas, Senhor. Que possamos, ó Deus, mostrar, ó Deus, esse Evangelho a elas. Que possamos mostrar o teu amor, ó Deus, a elas, Senhor. Tira, Deus, toda barreira, Pai, que impede, Senhor. Derruba, Senhor, toda barreira, Pai. Que possamos ver, ó Deus, jovens, ó Deus, comprometidos, ó Deus, com o teu reino. Que possamos ver, ó Pai, corações, ó Deus, quebrados, ó Deus, diante de Ti. Que esse lugar seja pequeno, ó Deus, para a quantidade, ó Pai, de pessoas que aqui estarão. Mas que seja tudo, ó Pai, na Tua vontade, Senhor. Não seja nada na nossa vontade. Que seja tudo no Seu tempo, Senhor. Nos leva, Senhor, com segurança para nossas casas. Que Teu Espírito Santo nos acompanhe, e que amanhã estejamos aqui para celebrar o Teu nome. Santo, 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 nosso Deus. É isso que eu te peço, Pai. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Nós temos 2 avisos. Prestem bastante atenção. Fala, irmão. Eu mando para vocês ali no 23 de novembro. Como é que nós estamos? Então, beleza. Pessoal, dia 21 a 23 de novembro, a gente vai ter o nosso campeonato Freedom, um tempo extraordinário da presença de Deus e muita diversão. Se eu fosse você, faria essa inscrição já, por livre e espontânea vontade. Se não, você se encontrar na rua, já sabe. Acampamento Freedom, do dia 21 a 23 de novembro. Para inscrições, falar com o Victor. Amém? Acampamento Freedom. Quantos já fizeram a inscrição? Quantos já convidaram? E os convidados já fizeram a inscrição? Tá fraco, hein?